Hi folks, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Oliveira, pra quem não me conhece. E no vídeo de hoje, finalmente, eu vou fazer meu relato de parto pra vocês. Eu tava tentando e hoje que deu, vamos completar quase um mês aí, o Liam vai completar quase um mês já. Então já é o momento de, falar sobre esse meu parto, porque senão depois eu vou esquecer dos detalhes. Eu espero lembrar de tudo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com a família e bora pro vídeo. Então, como eu falei no início do vídeo, eu vou contar pra vocês com mais detalhes como que foi o meu parto. Pra quem não assistiu, eu fiz um vlog do dia, então eu vou deixar o card aqui. Mas no vlog eu ainda não consegui gravar tudo, não deu pra dizer tudo como que foi, então achei melhor sentar aqui e contar, fazer o relato mesmo pra vocês e dizer como que foi cada passo, cada detalhe e cada momento. Então é isso, vamos lá. Então, primeiramente o Liam já nasceu, graças a Deus ele tá bem. Ele já vai completar um mês terça-feira, que é dia 15 de fevereiro. E tá tudo certo com ele, graças a Deus. Agora ele tá dormindo, tá com o David, com a Chloe, então por isso estou aqui. Então vamos lá. A minha gravidez foi tranquila. Eu tenho todos os diários de gravidez, então vou deixar o card aqui pra vocês também, da primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Ela foi bem tranquila, a única coisa que eu tive foi hemorroida, que ainda está aqui, por acaso. Mas enfim, então com 27 semanas, se eu não me engano, de gestação, eu comecei a sentir as contrações de treinamento, que é super normal. Tem gente que sente, tem gente que não sente, tem gente que sente com dor, tem gente que não sente com dor. Essas contrações de treinamento são simplesmente o seu corpo fazendo o trabalho dele, se preparando, digamos assim, para o momento do parto. Então, se eu não me engano, foi com 27 semanas que eu comecei a sentir essas contrações. E as minhas contrações, assim como eram no da Chloe, eu já sentia dores, mas como eu já tive a Chloe, eu já sabia que eram algumas contrações de treinamento, não era uma contração por parto, não era nada insuportável, então eu realmente sabia que eram as contrações de treinamento. Então eu sempre sentia elas. Se eu me esforçava muito, até mesmo se eu tivesse um dia mais tranquilinho, eu tinha pelo menos umas 2, 3 vezes no dia, e principalmente à noite quando eu ia deitar. Então foi assim até 39 semanas e, se eu não me engano, foi 39 semanas e 4 dias que o Liam nasceu. Nesse dia foi dia 15 de janeiro. Nós estava eu, David, Chloe, Liam na minha barriga e minha mãe estava aqui. Nós tínhamos resolvido de ir no centro da cidade, no centro de Braga, passear e almoçar por lá, no Clube do Leitão, que é um restaurante brasileiro super gostoso. E a gente queria só sair mesmo, sabe? Sair de casa, era um sábado, a gente queria fazer alguma coisa. E também eu queria me manter ativa. Eu tava todos os dias, assim que eu completei 37 semanas de gestação, eu tava sempre fazendo exercício, algum exercício, agachamento, alguma coisa pra estimular, pra ajudar a entrar em trabalho de parto. Até porque quando eu tive a Chloe, uma noite antes de eu entrar em trabalho de parto no da Chloe, eu tinha feito exercício e eu entrei em trabalho de parto, então eu tinha certeza que ia ser igual aqui no do Liam, mas não foi. Eu, com 37 semanas, marquei 37 semanas, comecei a fazer exercício, eu falei, nossa, ele vai nascer rapidinho. E só nasceu com 39 semanas e 4 dias. Então, uma gestação não tem nada a ver com a outra, um bebê não tem nada a ver com o outro, um irmão não tem nada a ver com o outro, então não dá pra gente comparar. Mas, enfim. Então, com 37 semanas eu estava fazendo exercício, eu coloquei no YouTube, exercícios para ajudar no momento do parto, exercícios para entrar em trabalho de parto, e fui seguindo, fiz dança, tudo aqui em casa. E toda vez que a gente tinha alguma coisa para sair, eu saía, andava bastante, a gente passeou no Porto, eu tive várias contrações, até achei que ia ser aquele momento, mas não foi. Então eu tava sempre ali na ativa pra ver se entrava em trabalho de parto, até porque quando a gente chega no finalzinho da gestação, a gente fica naquela ansiedade total. Então no dia 15 de janeiro, se eu não me engano, era uma hora da tarde, nós fomos pro centro de Braga pra passear mesmo. Minha mãe tinha comprado um vestido pra Chloe numa loja, e esse vestido tinha ficado grande, na verdade tinha ficado pequeno, e a gente queria trocar por um
do tamanho correto. Então era uma desculpa pra gente ir pro centro e aí a gente ia aproveitar e ia almoçar por lá mesmo. Então acho que era 1h da tarde, nós já estávamos arrumados, nós fomos pro centro e eu já tava tendo contrações, mas estavam fracas, eram contrações de treinamento mesmo, não era nada ritmado, nada assim que eu iria me assustar. Então nós fomos, chegando lá, eu tava tranquila, tava sem dor, nada, não tava sentindo nada demais. Nós continuamos andando assim, fomos pro restaurante. Quando a gente estava indo pro restaurante, eu comecei a sentir algumas contrações e essas contrações estavam ficando um pouquinho mais fortes. Eu tinha que parar, respirar e respirar e respirar, mas elas não estavam ritmadas, elas não estavam constantes, elas vinham tipo, vai, 1h aqui, vai, 1h20 elas vinham, 1h quase 2 horas vinha outra, então elas não estavam ritmadas, mas desde o momento que a gente saiu de casa, eu já estava sentindo algumas contrações, tanto que eu estava já olhando no relógio para ver se elas iam entrar em algum ritmo, ou se realmente era só contrações de treinamento e ia passar aquele dia de novo. Então chegamos num restaurante, a gente pediu, fez o pedido, eu tava tranquila. Aí, enquanto a gente tava esperando pra comida vir, eu fui pra casa de banho, né, que eu quis fazer xixi. E aí eu senti uma contração super forte, tive que ficar lá esperando um pouquinho até passar. Voltei pra almoçar e chegou a comida, a gente comeu tudo certinho. Tive umas 2 ou 3 contrações seguidas ali, que foram um pouquinho mais fortes também, mas nada demais, nada tipo exageradamente forte. Eu só sei que a gente comeu, eu acho que era umas 3 horas da tarde. Nós saímos do restaurante, o restaurante era no centro, nós fomos pra loja que também é no centro. E só que é tipo uma subidinha, e nessa subidinha eu comecei a ter contrações um pouco mais fortes. Eu tive que parar umas 2, 3 vezes pra passar aquela dor, pra eu poder respirar e me concentrar na dor. E elas estavam dolorosas, elas não estavam tipo uma contração tranquila, elas estavam umas contrações bem dolorosas, mas elas não estavam seguidas, então eu estava bem tranquila. Pra mim, meu esposo o David estava até assim, vamos pro hospital? Eu acho que é a hora, e eu estava assim, não, é só de treinamento, tá tranquilo, tá de boa. Então nós fomos na loja trocar o vestido, e aí como eu estava tendo várias contrações, por mais que elas não estavam ritmadas, elas estavam com dores, e eu estava ficando cansada dessas dores, porque conforme você vai sentindo muita dor, você vai ficando exausta. E eu já estava ficando exausta, então minha mãe e o David falou pra gente ir pra casa logo depois que trocasse o vestido e irmos pra casa. Então a gente foi na loja, trocou o vestido, foi pro carro. Quando a gente estava indo pro carro, pro estacionamento, quando saímos do elevador para ir pro carro, eu saí e tive que me encostar na parede porque veio uma contração super, hiper forte. Era muito forte. E aí eu respirei. Eu acho que era umas 4 horas da tarde. E nós viemos pra casa direto. E enquanto isso a gente ficou, será que a gente deve ir pra cá, pro hospital? Será que a gente vai pra casa? Será que não sei o que? Só que tinha que ir pra casa mesmo, porque se fosse naquele dia, eu tinha que pegar as coisas do neném, as minhas coisas e os documentos e tudo. Então eu tinha que vir pra casa. Então eu vim pra casa achando que nem ia ser. Pra mim, aquele dia não ia ser. Não era contração de treinamento. Eu senti todos os dias contrações de treinamento, então eu achei que não ia. Nós viemos pra casa, eu acho que era umas 5 horas da tarde que a gente chegou, 4h30, por aí. Eu me deitei na cama e eu tava sentindo contração, eu lembro bem. Eu troquei a roupa, porque eu tava de uma roupa desconfortável, coloquei um pijama e me deitei na cama junto com a Chloe, que a Chloe tava cansada, ela ia dormir. E eu pensei, vou tirar um cochilinho aqui junto com a Chloe, né? Tô cansada, vou dormir um pouco também. No que eu deitei, eu virei de ladinho assim, veio uma contração super forte que eu gritava. Não gritava, mas sabe quando você geme de dor, que você fica ai. Foi uma assim. Aí eu comecei a ficar assim, está forte demais, estão vindo demais.
E nisso, o David já tinha chego em casa, já estava começando a pegar as malas, colocando no carro, pegando o bebê conforto, colocando no carro. E ele falou, meu Deus, Letícia, por que você está de pijama? Já vai se arrumar? Vamos para o hospital? E eu assim, não é hoje. Mas depois dessa contração que eu senti quando eu estava deitada, eu falei, pode ser que seja. E aí eu lembro que eu levantei, aí eu fui pegar alguma coisa pra Chloe. Eu tava bem, não tava sentindo nenhuma contração. De repente eu voltei pro meu quarto e comecei a sentir outra contração. Aí eu falei pro Dejo, vou tomar banho, né, tirar essa maquiagem vencida do rosto, dar uma limpadinha no corpo e vou me arrumar e a gente vai pro hospital. Eu acho que era umas 6 horas da tarde. Se eu não me engano, no vídeo eu falo, eu acho que a gente saiu 6h30 de casa, então umas 6 horas da tarde, por aí eu tava tomando um banho. Eu tomei um banho bem rapidinho, só pra me limpar mesmo, porque eu tava na rua. E dentro do chuveiro, né, eu tomo um banho quentinho, que aqui é inverno, então eu amo um banho bem escaldante. Eu lembro que eu senti dentro do chuveiro, acho que eu senti umas 3 ou 4 contrações seguidas, assim, não seguidas, mas vinha. E o David tava cronometrando pra mim, sempre de olho, e eu tomando banho de porta aberta, porque caso eu passasse mal ou ficasse insuportável a dor, aí eles estavam por ali, né? E nisso minha mãe já ficou com a Chloe, e aí o David já tava arrumando tudo pra levar pro hospital. E eu tava tomando banho e a contração vinha e tava ficando cada vez mais forte. Coloquei uma roupa, um moletom lá que minha mãe me emprestou, me arrumei, peguei as coisas. E aí foi o momento um pouquinho mais difícil, que foi a parte que eu tive que me despedir da Chloe. Eu tentei me segurar de explicar pra ela que eu ia pro hospital, ter o neném, daqui a pouco eu voltava, mas eu chorei, não deu tempo, eu expliquei, mas eu acabei chorando. Eu me despedi delas, né, da Chloe e da minha mãe, e nós fomos pro hospital. Era umas 6h27, 6h30 da noite, né, que a gente saiu de casa. Daqui pro hospital, acho que são 7 minutos, é bem rapidinho, se eu não me engano. E nós fomos direto pro hospital, desde estacionou o carro. Quando eu saí do carro, tive outra contração, indo para as urgências, tive outra contração. E não sei se vocês quem conhece, né, o hospital aqui de Braga, que eu tive, o linha Hospital de Braga. Para você ir nas urgências, você deixa o carro, você pode ir direto nas urgências e você desce, mas eu queria que o David fosse comigo, então para ele entrar ele tinha que estacionar o carro, e aí a gente subia umas escadas. Aí nessas escadas eu tive umas 2 contrações, tanto que eu tive que subir um lance, aí veio uma contração, aí eu tive que ficar respirando, aí subi no outro lance, eu tive que ir respirando, até o caminho das urgências eu tive mais outra contração, e as contrações estavam bem fortes, elas estavam bem assim, acentuadas. Chegamos nas urgências, graças a Deus não estava muito cheia, acho que tinha uma mulher com um filho, outra mulher com um bebê e um casal, e acho que uma outra mulher com uma filha. Não tinham poucas pessoas, graças a Deus. Cheguei nas urgências, o David falou com o recepcionista, porque eu tava com muita dor já. O recepcionista perguntou o que estava acontecendo, né? E o David explicou que eu tava com quase 40 semanas, eu estava tendo muitas contrações. Elas não estavam ritmadas, mas elas estavam muito dolorosas. E aí ele pediu o certificado da vacinação do Covid. O David mostrou a dele e nos deu um papelzinho pra gente esperar na salinha de espera, que a gente ia ser chamado pra triagem. Nisso demorou, não sei quanto tempo demorou, não sei se foi 10 minutos, eu não sei, pra mim pareceu anos. Mas nesse meio tempo eu fui no banheiro fazer xixi, tive mais uma contração muito forte, tive que ficar lá respirando, passou, voltei, fiquei sentada na cadeira da sala de espera, tive acho que 2 contrações muito fortes, tanto que eu ficava apertando a mão do David, tão dolorido que era, e só de lembrar, assim, parece que fica passando um filme na minha cabeça, contando pra vocês, fica passando um filme aqui na minha cabeça, e eu fiquei lá sentadinha do lado do David, esperando, e eu apertando a mão dele com muita dor. E não tinha posição que ficava boa. Aí eu acho que foi de 10 a 20 minutos que demorou pra chamar a gente pra triagem. Chamou a gente entrou numa salinha, que a gente conversou com uma moça, ela perguntou quantas semanas eu estava. Eu falei, eu tô de 39 semanas, só não lembrava quantos dias, se eu não me engano foram 4 dias, 39 semanas e 4 dias.
e ela perguntou de quanto em quanto tempo estava vindo as contrações, e naquele momento já estava vindo de 5 em 5 minutos. E quando começou, tava vindo de 10 em 10 minutos, aí às vezes vinha de 5 em 5 minutos, aí voltava de 10 em 10 minutos, tipo, ficava desregulada. Mas naquele momento que a gente chegou no hospital já tava ficando de 5 em 5, tinha momentos que tava de 6 em 6, mas nesse momento já tava de 5 em 5 minutos. E elas estavam muito, muito fortes, e tanto que eu falava com ela, eu falava, ai, de 5 em 5 minutos, e eu ficava assim, ai, com muita dor. E aí ela fez a inscrição lá, não sei, no computadorzinho, me deu uma tirinha, né, pra colocar no braço, laranja, que eu não sei, eu acho que é os níveis das urgências, né, tem o verde, o laranja e acho que o vermelho, alguma coisa assim. E aí ela me perguntou se eu conseguiria ir, né, pra parte da obstetrícia, da parte de ginecologia, né, que tem o neném, se eu conseguia ir a pé, andando, né, ou se eu preferia ir de cadeira de rodas. E como eu sei que andar ajuda, né, a estimular o trabalho de parto natural, né, o trabalho de parto vaginal, eu falei, eu vou andando. Aí ela falou, é só seguir as setinhas, a rosa, e você chega lá. Pra mim, eu ia andar uma reta e ia chegar. Mas, meu Deus, eu andei uma reta, virei à esquerda, virei à direita, andei outra reta. Não chegava nunca, o negócio era gigante, aquele hospital é enorme, mas assim, tudo muito bem organizado, tudo bem indicado, sabe? Então não foi super difícil, mas cansativo. E eu tive que parar umas 2 vezes nos corredores e ficar assim, ai, com muita dor. As contrações estavam muito fortes. E aí, beleza, a gente chegou numa porta que você tem que tocar a campainha e esperar a enfermeira vir te atender e ver o que você quer. Nós tocamos a campainha, a enfermeira já sabia que eu ia chegar lá, né, que elas são informadas, né, a triagem informa pra elas. Já fui pra uma sala onde tinha, eu não sei se era uma médica e a assistente da médica, eu acredito que sim, porque não pareciam ser médica e enfermeira. E a médica ficou sentada no computador anotando e minha assistente, acho, veio fazer o exame de toque e fazer a ecografia. Elas me perguntaram como eu estava me sentindo, eu falava que eu estava com muita dor. E ela pediu para eu despir, né, a minha calça e a calcinha e sentar na maca. Eu lembro que eu ficava assim, precisa descer a calcinha também? E elas assim, meu Deus, nem parece que teve outro neném. E porque eu tava já assim, sabe quando você já entra num outro mundo, no mundo da Patolândia? Eu já estava naquele mundo. Eu entrei muito antes. Eu tava, tipo, já nem sabendo o que eu tava fazendo. Eu tava com uma dor que eu já nem aguentava. E eu falando assim, minha Nossa Senhora, ok. Aí eu deitei na maca, né, coloquei as perninhas assim, e ela fez o exame de toque. No exame de toque ela viu que eu estava com 4 centímetros de dilatação e eu já fiz assim, oba, posso tomar a epidural? Foi a primeira coisa que eu falei pra ela. E aí ela veio e passou a maquininha para fazer uma ecografia, né, ultrassom, para ver como tava o neném, o líquido amniótico, para ver se tava tudo certinho. Tava tudo certinho com o bebê. Aí nesse momento ela viu, eu tava de 4 centímetros, então eu ia ser sim internada, então realmente sim era o meu trabalho de parto, eu estava em trabalho de parto ativo, já tinha começado, então, né, eu já ia ser admitida ali no hospital. E aí ela pediu pra eu vestir minha roupa e sentar do lado do David, que o David tava junto com a médica ali no computador. E eu sentei com ele e ela fez algumas perguntas e já fez a marcação pra gente fazer o teste do Covid, tanto eu quanto o David. Fazia ali no hospital mesmo, e pedido de urgência pra ser o resultado sair na hora, né, sair rapidinho, porque a gente precisava saber pro momento do parto. Eu tive que assinar, tipo como se fosse um contrato, que é um termo que eu aceito e entendo que caso acontecesse alguma coisa no momento do parto, o médico, se ele optasse usar fórceps, se ele optasse usar ventosa, se optasse usar qualquer meio para ajudar tanto eu quanto o bebê, se eu estava de acordo, que eu entendia que poderia acontecer alguma coisa no parto, enfim, que poderia virar uma cesárea, então eu tinha que assinar esse termo, né, que eu concordava, né, com isso, eu assinei.
E aí nós fomos levados para uma outra sala, onde tinha umas duas ou três enfermeiras. Nessa salinha eu sentei numa cadeira, tanto é que é o primeiro vídeo que vocês veem no meu parto, né, no vídeo do parto. Essa salinha eu sentei e eu tava sentindo muita contração, eu já tava assim, gente, eu não aguento mais, a minha cara já tava tipo... E aí a enfermeira colocou um acesso aqui na minha mão, onde eu tomei todos os medicamentos de todo momento, e ela me deu o antibiótico que eu tinha que tomar, porque eu fiz aquele exame do cotonete, que é pra ver se você tem Estereococcus, alguma coisa assim, que é uma bactéria que é normal ter, que algumas têm, outras não, mas se tiver tem que tomar antibiótico, porque é perigoso pro neném, porque como o neném passa por ali, é perigoso pro neném. Não sei o porquê, mas é perigoso pro neném, então você tem que tomar esse antibiótico. Como o meu deu positivo, eu tive que tomar. Então ela colocou o acesso e foi me dar um antibiótico. Aí ela falou assim, algumas grávidas falam que sentem um gostinho de acetona, um cheirinho de verniz. Aí a outra enfermeira falou assim, como se estivesse fazendo a unha. Eu falei, muito bom. Aí no momento que ela colocou, eu senti o cheiro, né, de acetona. Eu falei, estou sentindo. Aí elas deram risada e depois que ela colocou o antibiótico, eu passei pro outro lado da sala para fazer o exame o teste de Covid. E nesse momento foi muito difícil, eu não sei se era porque eu tava sensível sentindo as contrações ou sei lá, não sei o que aconteceu, porque normalmente é ruim, é desconfortável, mas eu consigo fazer, mas naquele momento eu não tava conseguindo. Ela foi fazer nas duas narinas e toda vez eu tirava, tipo, era involuntário, eu fazia esse movimento. Ela foi fazer na minha boca, a língua ia pra cima, assim, eu não conseguia, mas no fim ela acabou conseguindo, tipo, foi difícil de fazer, mas no fim ela acabou conseguindo fazer. E depois chamou o David pra fazer o dele, fez o dele também. Nesse tempo eu fiquei esperando. E aí quando ele terminou de fazer, elas ficaram conversando se era pra ele descer e pegar todas as malas, porque até então eu achava que levava só a mochilinha com os nossos documentos e o primeiro lookinho do neném. E aí elas falaram que era melhor, como né, essa questão do Covid e tal, era melhor ele ir pro carro, pegar todas as malas e levar para a sala do parto com todas as malas. Aí ele foi para a sala, ele foi pro estacionamento pegar as outras malas, enquanto eu fui com a outra enfermeira para uma outra salinha para me trocar de roupa. Eu tive que tirar toda a minha roupa e colocar toda a minha roupa, sutiã, só fiquei com a minha calcinha e eu coloquei tipo um aventalzinho deles e coloquei meu chinelo, que eles pediram para levar um chinelo havaiana, e eu levei. E aí a enfermeira colocou minhas roupas tudo num saquinho e nisso ela me levou pra minha salinha, que seria a salinha do parto. No que eu cheguei lá tava já a parteira, né, eles chamam de parteira, muito fofa, muito simpática, e eu tava super apertada pra fazer xixi. E aí ela falou boa noite, eu falei boa noite, eu posso ir no banheiro, eu posso ir na casa de banho? E aí ela deu risada e falou pode sim. Aí eu fui, fiz xixi, no que eu saí, voltei pra ir pra maca, né. Eu comecei a sentir contração forte, fiquei respirando. E nisso a parteira estava atrás de mim, assim, me olhando e falando, Letícia, fala comigo, como está a frequência da sua dor? Como você está se sentindo? E eu assim, nossa, que anjo. E eu assim, expliquei pra ela que eu estava com muita dor, estava bem forte as dores, mas eu conseguia aguentar, mas elas já estavam bem fortes. Aí eu falei que eu tinha tomado antibiótico e ela me perguntou se eu tinha feito cardiotoco. Eu falei que não, que a única coisa que tinham feito era o exame de toque e feito a ecografia. Então ela me informou que ia dar um remédio pra mim na veia, aqui no acesso, que eu acho que era ocitocina, mas eu não tenho certeza, eu não me recordo do que ela falou. E ela falou que ia fazer de 15 a 30 minutos cardiotoco. Cardiotoco é aquele velcrinho que eles colocam aqui, que um mede o batimento cardíaco do neném e o outro mede as contrações, né? As frequências das contrações e a força, né, que ela vem, enfim. Então ela falou que ia ficar de 15 a 30 minutos no cardiotoco pra ver como que o neném estava, pra ver se era saudável, se não tinha nenhum risco nem pra mim nem pro bebê pra eu tomar a epidural.
E aí eu falei que tudo bem, que eu tava com muita dor, mas que tudo bem. E aí, como eu estava com muita dor, ela falou, vamos ficar uns 15 minutos nesse cardiotoco só pra gente ver se tá tudo bem, se é saudável, se é tranquilo, se é tudo certo você tomar. Aí epidural. Aí eu falei, tudo bem, aí eu fiquei deitada na maca, essa é a pior parte, porque você tem que ficar meio que deitada com a barriga pra cima e quietinha pro cardiotoco e tal, e aí a contração vem, aí você não pode levantar, você não pode fazer nada, e quando você vem com a contração, ela é tão forte, a dor, que você só quer sair da onde você tá e fazer alguma coisa. Eu queria sair da maca, eu queria agachar, eu queria fazer alguma coisa, sabe? E eu tava presa. Então, aí ela me deixou lá, no que ela me colocou as coisas ali, ela fez as perguntas de como tinha sido meu outro parto. Expliquei que eu tinha tido paralisia de Bell, que o outro parto foi com ventosa, que a minha outra filha, que minha filha, né, tinha nascido de 39 semanas, que agora ela tava de 2 anos. Expliquei tudo. Nesse meio tempo o David chegou com as malas e aí ele se apresentou. Conversamos um pouco com a parteira, ele se estabeleceu lá no cantinho da poltrona dele e a parteira saiu, né, pra deixar a gente ali um pouco até dar os 15 minutos. Fiquei lá um tempo, sentindo muita contração, o David do meu lado, e o David, eu não aguento mais, David, eu não aguento mais, David tá doendo muito. Até que eu acho que já tava quase pra dar os 15 minutos e eu falei, David, pelo amor de Deus, chama ela que eu já não aguento mais. Porque tinha vindo uma contração tão forte que eu falei assim, a próxima eu já não aguento mais. E o David viu, né, as contrações, ele dava pra ver quando ela ia vir, quando ela já tava vindo e quando ela ia embora. E assim, terrível. E o que eu fiz diferente da outra gravidez foi lembrar de respirar, porque isso realmente ajuda. E respirar e tentar ficar calmo, que a parteira falou assim, não contrai. Porque quando você sente a dor, você faz assim, né? E quanto mais você faz assim, mais a dor você sente. Mais você sente a dor. Então, relaxa o corpo, respira e ela passa mais rápido. E era o que eu fazia, mas tinha contração que eu falava assim, não aguento mais. E aí o David foi, tocou a campainha, né, pra chamar. Chegou uma outra enfermeira, perguntou o que tava acontecendo. E aí ele falou, ela tá com muita dor, ela não tá aguentando. Ela foi, chamou a médica. Nisso a médica já tava vindo com a anestesista. A anestesista se apresentou, explicou como era o procedimento todo pro epidural. Pediu pro David sair, porque eu não sei porque eles não dão a anestesia com o esposo dentro do quarto, né, do local. Pediu pra ele esperar na sala de espera. E aí elas me prepararam, explicou que eu não podia me mexer, tive que ficar sentadinha assim, né, abraçando a almofada. Explicou que eu não podia me mexer, que eu não podia fazer isso, que eu não podia aquilo. Enfim, tomei a anestesia. Enquanto né, tava na anestesia, veio várias contrações, eu senti muitas contrações enquanto ela preparava tudo, né, os instrumentos para me dar anestesia, e eu ruivava, né, de dor. Nossa, eu ficava e eu ficava só pensando, meu Deus, ela tá me achando que eu sou louca. Eu tava com muita dor, eu não aguentava de dor. E aí ela aplicou a anestesia, enquanto ela tava aplicando eu senti contração e eu tive que ficar bem quietinha, porque não pode se mexer de jeito nenhum. Senti umas pressões do lado direito, mas ela falou que era normal. Senti uns vidrinhos entrando, ela falou que era normal. Enfim, tomei a anestesia e eu tive que ficar deitada por um tempo, porque como eu tinha acabado de tomar a anestesia epidural, não pode levantar logo em seguida. Eu fiquei deitada, não lembro se foi 30 minutos, se foi 1 hora, eu não sei quanto tempo eu fiquei deitada, logo depois que eu tomei a anestesia. Mas eu tive que ficar deitada pra poder fazer efeito e também porque eu não podia levantar, eu acho que deve estar tontura, eu não sei como funciona. E aí a anestesista me informou que as próximas contrações, as 2 primeiras, iam ser ainda com um pouquinho de dor, mas elas iam perdendo a força da dor, né? A força ia se diminuindo, digamos assim. E aí foi dito e feito. A primeira, logo quando eu tomei, veio ainda com dor. A segunda veio com uma dor um pouquinho mais leve, a terceira um pouquinho mais leve, e a quarta já não tinha mais dor nenhuma. E eu falei, é isso, é pra isso que eu vim. E aí eu fiquei lá deitada, de boa, aguardando, com o cardiotoco aqui, de boa, esperando, e lá, tranquilona.
E aí o David, a gente conversando, foi os momentos que a gente foi fazer os vídeos. E aí a parteira veio e falou que o horário dela, no turno dela tinha acabado, que ela ia embora. E que ia vir uma outra parteira, e eu rezei para que fosse uma parteira tão legal quanto, tão simpática quanto ela. E graças a Deus, Deus ouviu minhas orações, entrou uma outra parteira super, super simpática, tão legal quanto a primeira. E por coincidência ela tinha trabalhado no Hospital Garcia da Horta, que foi onde eu tive a Chloe. E ela foi um amor de pessoa, foi um anjo, assim, em todos os momentos, em todos... Nossa, assim, todos os funcionários foram espetaculares, assim, sem querer romantizar, mas realmente a experiência foi sensacional. Então ela entrou, ela se apresentou, ela veio, só que assim, eu não sei quanto tempo passou, sabe, de uma hora para outra. Eu só sei que eram 7 horas da noite, mais ou menos, quando tudo começou, que a gente fez a entrada no hospital, que a gente fez os exames, os testes, eu tomei antibiótico, fui pro quarto, eram tipo umas 7 horas. Eu não sei que horas foi que trocou a parteira, eu acho que eram umas 8 por aí. E aí a nova parteira entrou, já fez o exame de toque, né? Pra ver quanto que eu tava de dilatação. E ela viu que eu já estava com 6 centímetros de dilatação. E eu fiz assim, o quê? Eu só estava sentada. Fiz tipo assim, pá, muito rápido. E aí ela olhou, viu certinho e trocou minha calcinha, tirou minha calcinha pra eu não ficar de calcinha e colocou um absorvente, uma calcinha... é uma calcinha bem fininha, assim, do hospital mesmo, com um absorvente, pra caso saísse alguma coisa, saía naquele absorvente. Não é bem um absorvente, é tipo um pano, assim, né? Mas enfim, eu não vou saber explicar. E aí ela me colocou assim, perguntou se eu conseguia ficar sentada, né, de perninhas de índio, assim, e sentada na maca. Eu falei que sim. Então ela colocou a maca, né, mais levantadinha, me deixou sentada e falou assim, você fica sentada por um tempo, porque isso ajuda com a gravidade ajuda com que o neném encaixe ainda mais, e isso facilita ainda mais, né, pra dilatar mais rápido, acontecer as coisas mais rápido. Então eu fiquei sentadinha por um tempo, a gente ficou conversando, a parteira conversou, contou histórias da vida dela, falou várias coisas, a gente conversou lá bastante. E aí depois ela deixou eu e o David, e eu já tava tipo super de boa. Ela me deu mais um pouquinho, eu tomei uma dose e meia de epidural, porque aí a parteira falou assim, você tá como de dor? Aí eu falei, eu ainda sinto uma pressão, eu não sinto dor, mas eu ainda sinto uma pressão, porque eu ainda sentia tipo pressionar a barriga. Eu não sentia dor nenhuma, mas eu sentia aquela pressão estranha. Então ela falou assim, eu vou te dar mais meia dose para que você aguente pelo menos até o momento do parto. Eu falei, opa, quanto mais melhor. E aí ela me deu mais uma dose, a gente conversou, ficou batendo um papo um bom tempo. Ela saiu, tava um clima super gostoso, fiquei conversando com o David, a gente ficou fazendo vídeo, falando com a família, e eu sentadinha na maca, até que de repente eu comecei a sentir um negócio sair da minha periquita. Eu falei, será que é a bolsa que estourou, David? Aí ele foi olhar, não tinha nada, sujo. Aí, de repente, de novo, mais uns líquidos saindo. Eu falei, que é isso, David? Tô sentindo uns líquidos saindo. Aí ele chamou a enfermeira, que tocou lá um botãozinho, né? Aí veio a enfermeira, ele explicou, ela tá sentindo alguma coisa sair da periquita. Não sei o que é. Aí a enfermeira chamou a parteira entrou e foi ver. Aí ela falou, pode ser xixi, será que não é xixi? Porque querendo ou não, né, eu estava anestesiada, não poderia não estar controlando. Aí eu falei assim, não acho que seja xixi, porque eu tô conseguindo segurar, que eu tava com vontade de fazer xixi e eu tava segurando, e porque eu não podia levantar ainda. Aí ela falou assim, deixa eu olhar. E quando ela olhou, tava saindo um pouquinho de sangue, né, e um pouquinho de... Na verdade, tinha um pouquinho de sangue e tava saindo uma corzinha transparente. Aí ela falou assim, pode ser que seja xixi. E aí ela me deu aqui, falou pra eu levantar o bumbum e ela colocou tipo aqueles piniquinhos de hospital pra eu tentar fazer xixi. Aí eu acho que eu fiz um pouquinho e aí aliviou. E aí ela falou assim, pode ser que quando você for pra casa de banho, né, pro banheiro, comece a sair o tampão mucoso. Mas não se assuste, é normal, né? No da Chloe tinha saído logo em casa, do dia não tinha saído nada. Então ela falou, não se assuste, então tá tranquila.
Então eu continuei sentada por um tempo. Eu acho que foi isso, deixa eu ver. Eu fiquei sentada ainda por um tempo na maca, esperando, conversando com o David e tal. De repente veio ela veio, voltou, a enfermeira voltou. Nossa, a parteira voltou e falou assim: como você está se sentindo? Eu falei: estou bem. Aí ela tirou as coisas, né, do cardiotoco, e ela junto com o David seguraram meus dois braços para que eu levantasse e ela visse como eu estava me sentindo. Eu levantei as minhas pernas, ela perguntou como está sentindo suas pernas, eu senti as minhas pernas tranquilamente. Ela pediu para eu dar uma andadinha com eles me segurando para ver como eu ia me sentir, para ver se eu não ia desmaiar, se eu não ia ficar fraca, nada do tipo. E eu falei que eu estava bem e que eu queria fazer xixi. Aí ela falou: então você vai fazer xixi, depois você vai dançar com seu marido, vai fazer alguma coisa pra ajudar, né, na dilatação. Então eu fui pra casa de banho, e nisso ela saiu. Fui pra casa de banho, eu acho que nesse meio era umas 9 para as 10 horas da noite, por aí. Eu fui pra casa de banho, fiz meu xixi e vi que tinha uma bola de pilates. Como que eu, na gravidez do Liam, comprei uma bola de pilates pra ajudar, pra estimular, pra fazer exercício, pra aliviar as dores, eu falei: vou pegar essa bola e vou fazer exercício, porque, né, me ajudou na gravidez toda, vai me ajudar agora no trabalho de parto. Peguei essa bola e fiz, eu acho que eu não fiz nem 2 voltinhas, 2 reboladinhas assim, e eu comecei a sentir uma pressão como se eu quisesse fazer cocô. E aí eu virei pro David e falei assim: nossa, tô com muita vontade de fazer cocô. Aí ele falou assim: vai lá pro banheiro, vai lá tentar fazer cocô. Aí eu falei assim: mas eu tenho medo se eu fizer cocô e ele sair. Tipo, as loucuras. Aí ele falou: tenta, né, vai que sei que realmente é cocô. Aí eu falei: vai comigo, por favor. Aí entramos na casa de banho. Tinha um banquinho, né, porque é um banquinho pra tomar banho, pra caso você se sinta mal. Você senta nesse banquinho e toma o seu banho. Então o David sentou no banquinho, eu fiquei lá na sanita, na privada, tentando fazer cocô e eu não consegui. Aí eu falei: não consigo, vamos voltar lá pra bola. Voltei pra bola, dei umas 2 puladinhas, umas 2 reboladinhas, e a pressão de fazer cocô voltou, mas muito forte. Aí eu falei assim: David, eu preciso fazer cocô, não tá dando. Aí ele falou: vai, pega o celular e fica no celular, né, tipo, pra se interter e ver se você consegue. Fiquei no celular tentando me interter, tentando fazer, não conseguia. De repente veio uma força assim, não sei da onde, era uma força que eu não conseguia controlar e ela vinha do nada, assim, do nada. Ela fazia, meu corpo fazia força do nada. E eu virei pro David e falei assim: eu não estou conseguindo fazer cocô. Eu estava desesperada, eu suava. Sabe quando você tá com vontade de fazer cocô, você tá com muita dor de barriga e você não consegue, e você sua? E eu fazia muita força assim, e nada saía, nada. E eu falava assim: tô quase saindo, mas não tá saindo. E eu, nossa, eu transpirava. Eu tentei fazer o cocô e eu não estava conseguindo. E aí eu falei assim: chama a médica, porque eu tô com muita vontade de fazer cocô, não estou conseguindo. E aí ele foi, chamou a médica, e veio uma outra enfermeira, não sei se era enfermeira ou se era médica, e aí ele falou: ela tá com muita vontade de fazer cocô e ela tá com medo que o neném saia, porque eu estava fazendo força e eu achei que o neném ia sair. Porque eu tava fazendo muita força e não saía cocô, não saía nada. E aí ela falou assim: vamos ver se é o seu neném. E aí ela foi e fez o exame de toque. E ela não me falou quanto que eu tava dilatada e só disse: não é seu neném. Aí a médica falou assim: não é o seu bebê. E aí ela pegou um supositório e foi colocar. Eu falei: ah, isso vai doer, isso vai me machucar. Aí simplesmente ela colocou e apertou. E aí nisso que ela fez isso, eu falei assim: preciso ir pro banheiro, pelo amor de Deus. Aí ela ficou: vai, senão ela vai fazer na cama, ela vai fazer na maca, tipo, brincando, sabe? Aí o David me ajudou a ir pro banheiro e eu fui de novo pro banheiro e nisso ela saiu. No que eu fui pro banheiro foi questão de minutos. Eu fui pro banheiro tentar fazer cocô, porque eu estava com vontade de fazer cocô. E eu comecei a fazer uma força que não era eu que fazia. É difícil explicar, era simplesmente vinha essa força, sabe? Ela simplesmente acontecia. E era uma força assim, surreal. E o David falava assim: calma, Letícia, fica calma. Que eu fazia assim. E o David falava assim: calma, Letícia, fica calma, respira. Para de fazer força. E eu falo assim: eu não consigo parar de fazer força. A força tá vindo, eu não consigo. E eu não conseguia controlar essa força. Tipo, é louco falar, porque eu não conseguia controlar essa força.
E eu falava assim pra ele, eu tô sentindo aqui, eu tô sentindo alguma coisa. David, pelo amor de Deus. E antes disso, antes de tentar, eu falei assim, viu? Eu falei pra você que era cocô. E eu fiquei tentando fazer cocô, e eu falando assim, David, eu não consigo controlar essa força. E o David falou assim, para de fazer força, respira, porque eu tava transpirando, eu tava tipo já doida. E ele falou assim, respira, para de fazer força. E eu falava assim, eu não consigo parar de fazer força, a força é maior do que eu não consigo parar, eu não conseguia controlar essa força, eu não conseguia simplesmente parar de fazer. E aí ele falou assim, espera. Aí ele veio na minha frente, olhou aqui pra baixo e viu alguma coisa, e ele não me falou pra eu não ficar assustada. Nisso ele já chamou a médica. E aí a médica veio rapidinho, tipo, parecia que ela tava ali do lado da porta. E aí ele falou assim, ó, ela tá fazendo muita força e ela não consegue controlar e eu não sei o que tá acontecendo. E aí nisso ela falou assim, levanta que é o seu bebê. E aí eu falei assim, eu tô sentindo sair, porque eu sentia a periquita fazer assim, ela literalmente abrir. E eu falava assim, eu tô sentindo, tá saindo, eu não consigo andar. E tipo, isso foi questão de minutos, gente, foi tipo muito rápido. E eu ficava assim, eu não consigo. Aí a parteira chegou e falava assim, Letícia, calma, é o seu bebê nascendo, você precisa ir pra maca. E eu falava, eu não consigo, só sei que os três, essa enfermeira, o médico, eu não sei, a parteira, o David, foram me arrastando pra maca, porque eu não conseguia andar sem fazer força. A força era muito mais forte do que eu, e simplesmente ia. Eu cheguei na maca, parei assim, falava assim, tá saindo a cabeça, eu tô sentindo a cabeça sair, eu tô sentindo. E aí eu simplesmente vi os três, senti os três me pegarem e colocarem assim na maca. Eles, tipo, literalmente me pegaram no colo e colocaram na maca, porque eu sozinha, por mim só, não conseguia levantar. Não deu, pra vocês terem noção de como foi rápido, não deu tempo delas prepararem a maca pra eu colocar as pernas. Elas simplesmente só tiraram a roupa de cama debaixo da maca, né, e colocaram uma outra roupa de cama que era preparada pro parto. E eu simplesmente abri as pernas. No que eu fiz assim, saiu. Eu fiz acho que uma ou duas forças e foi. E o Liam, ele escorregou. Ele simplesmente, eu senti ele escorregar. Eu senti tudo. Eu não senti dor, mas eu senti a minha periquita fazer assim e eu senti ele escorregar. E o David viu tudo, ele não conseguiu filmar essa parte. Uma porque eles tinham falado que não podia e outra que aí depois podia, mas aí foi tudo muito rápido, muito assim, em questão de minutos. Eu não imaginava que isso poderia acontecer. Então, tipo, nenhum dos dois pensou em pegar o celular ou a câmera pra gravar. E o David viu que o Liam nasceu com a bolsa. A bolsa, ela não estourou, ele nasceu envolto da bolsa. Quando ele saiu, a bolsa estoura, e aí ele desce assim, como se fosse uma piscininha. E aí, pra vocês terem noção de como eu senti tudo, eu sentia até o cordão umbilical que ainda fica ligado, né, em mim, eu sentia mexer ali por dentro. Então eu sentia tudo, não sentia dor, mas eu sentia tudo. E aí eu vi ele assim, pelas minhas pernas, no meio das minhas pernas, ele tava ali todo roxinho, só que ele não tinha chorado ainda. E eu ficava assim, será que ele tá bem? Ele tá bem? Aí elas me colocaram ele no meu corpo, e aí ele deu um nhé, e aí ficou bem, e aí ele ficou ali por um bom tempo. Aí elas cortaram o cordão umbilical e ele continuou ali no meu colinho por um bom tempo, enquanto elas mexiam ali, me arrumavam, me limpavam. Aí depois o rapaz pegou ele, pediu, né, ele pegou, colocou no bercinho que tinha logo do lado, eu vi tudo, não precisou sair da sala pra pesar ele. E aí ele tinha nascido com 3,360 kg. O David tava ali do lado, aí ele pediu uma fraldinha pra colocar nele. Colocaram uma fraldinha nele e me devolveram ele pra ele ficar no meu colo. E aí ele ficou por um tempo no meu colo. Depois eles deram na verdade eles deram pro David ficar com ele no colo. E ele ficou envolto de uma toalha. Tava bem quente também no local, então não precisava tipo um cobertor, nada. Ele tava numa toalhinha do hospital. E aí nesse momento foi o momento que eu sofri um pouco, porque foi o momento de levar os pontos. Eu não tive uma laceração super grave, super grande, não aconteceu nada com a minha hemorroida, ela não estourou, que era o que eu tinha muito medo, ela não piorou, ela continuou intacta lá. Gente, se a qualidade do vídeo muda é porque eu tive que colocar a câmera do celular, porque a câmera minha acabou a bateria, e como a gente não tem certeza do tempo que vai, né, rolar
até o Liam acordar pra próxima mamada, então é melhor eu gravar aqui. Eu não sei se eu estou olhando no lugar certo, eu espero que sim. Então, enfim, nós vamos gravar aqui com a câmera do celular, eu espero que esteja a qualidade ok. Não vai ficar igual, mas que esteja ok. Então, vamos continuar. Então, o David ficou com o Liam o tempo todo no colo. Eles tinham pesado e deram já pro David, ele tava com fraldinha e enrolado numa toalha do hospital mesmo. E aí elas começaram a cuidar de mim, e aí eu tava ainda sentindo muita contração, e aí eu falei, nossa, eu tô sentindo ainda contração, e aí ela falou, porque você ainda não terminou o seu parto, ainda tem a placenta pra sair. E aí, eu não sei se eu fiz força, eu acho que eu fiz uma forcinha, e ela apertou minha barriga, e saiu a placenta. E aí eu vi a placenta, porque no parto da Chloe eu não tinha visto a placenta, o David tinha visto, eu não tinha visto. Nesse eu vi, bem nojentinho, mas ok. E aí ela colocou do lado, assim, e tal. E perfeito. E aí foi pra parte que não foi tão sossegado. Eles me deram um pouquinho mais de anestesia, mas eu não sei se não pegou, não sei. Só sei que ela começou a dar os pontos, porque eu levei uma laceração. Houve uma laceração natural, não teve que fazer episiotomia, nada. Mas teve a laceração. E ela não foi tão grande quanto a da Chloe, mas foi grandinha. Não chegou a hemorroida, graças a Deus, mas tive que tomar ponto, né? Então, desde que toma ponto, já não é agradável. E como eu não tava com muita anestesia, porque no da Chloe eu tive que tomar ponto, mas eu tava com tanta anestesia no corpo que eu nem sentia mais a periquita. Nessa eu não tava com tanta anestesia, tanto que eu senti vontade de fazer cocô, que era vontade pra expulsar o Liam, fazer o expulsivo, né? Eu senti ele saindo por completo, coisa que eu não senti no da Chloe. E eu senti tudo mexendo em mim. Não sentia a dor, mas eu sentia os toques, né, digamos assim. Então, na hora dos pontos, tinha alguns pontos que doíam. Então, eu ficava assim, ai. Eu ficava gritando. E eu, desde passando com o Lia, e a parteira falando assim, olha para o seu filho, olha que graça. Pra eu poder me distrair e não focar na dor. Demorou bastante para tomar todos os pontos. E foi sofrido, mas aí quando acabou eu fiz, minha Nossa Senhora, graças a Deus, bem aventurado, passou. E aí eles me entregaram o Liam e falaram assim, você vai querer amamentar? Eu falei que sim, que eu queria tentar, que eu não tinha conseguido na primeira vez, mas que eu queria tentar. Aí ela falou assim, qual mama, né, que você quer dar? E aí ela rasgou todo o meu avental, assim, e me colocou de lado, aí eu quis tentar dar nessa, então eu deitei, fiquei de ladinho, eles colocaram o Liam assim, e ele ficou tomando uma mamar, ele abocanhou de primeira, foi tipo, eu fiquei assim, uau, que ele fez, já ficou lá sugando, foi tipo, de primeiraça, e eu fiquei toda admirada, toda boba. E aí ele ficou mamando, acho que por 1 hora e meia, por aí. E pra vocês terem noção de como o parto foi rápido, foi que umas 7 horas por aí a gente começou tudo lá no hospital, 7 horas da noite, né, a gente começou tudo no hospital, 10h51 da noite o Liam nasceu. Então foi tipo assim, rapidex. Aí principalmente na parte que eu fiquei achando que eu queria fazer cocô, e na verdade era ele. E isso, pra vocês terem noção, sempre foi meu medo de fazer cocô e o neném sair. Enfim, então eles colocaram o Liam pra mamar. Eu acho que ele ficou ali durante 1 hora e meia, por aí. Eles saíram, deixaram a gente na sala do parto, tranquilos, sozinhos, só nós três. E aí o Liam ficou mamando lá por um bom tempo. Aí ele terminou de mamar e colocaram ele aqui no meu peito e ele ficou capotadíssimo. E aí a médica entrou e perguntou como que eu estava. Eu falei que eu estava bem, que eu estava me sentindo bem, porque até então eu estava bem, eu estava na maca. E aí ela pediu para colocar a roupinha do Liam no berço, que era o mesmo berço que ele foi pesado. Nesse berço eles conseguem esquentar a roupinha. E aí o David pegou a roupinha, colocou no berço e essa roupinha foi eles esquentando, né, enquanto o Liam tava comigo. E aí depois eles pegaram o Liam pra trocar a fralda e colocar a roupa nele. Quando foi trocar a fralda, o Liam já tinha feito cocô.
Aí a parteira super fofa foi, pegou ele, tirou a fraldinha dele, levou na torneirinha, na pia, né, com água morna, limpou, colocou outra fralda, colocou a roupa nele, e aí deixou ele no bercinho e pediu pro David fechar, né, porque tem uma partezinha que abre desse berço, pediu pra ele fechar. Aí fechou e deixou ele lá, porque ela precisava da ajuda do David pra tentar me levantar. Nisso, ela me segurou de um lado e o David me segurou do outro e pediu para que eu levantasse para ver como eu ia me sentir logo depois do parto, depois da anestesia, né? E quando eu levantei, eu falei, tô me sentindo bem. Começamos a andar pra casa de banho, né? Que era tudo no mesmo quarto, era bem grandão o quarto, pra tomar um banho, porque eu tava com muito sangue, eu tava muito suja de sangue, então ela queria que eu tomasse um banho pra ficar bem, pra ir pro quarto tomado banho, né? E aí, quando eu estava a caminho do banheiro, que não era um caminho longe, era tipo uma retinha, eu comecei a sentir tontura e falei assim, estou sentindo uma coisa meio estranha aqui, pesava aqui a barriga, aqui as costas na lombar, uma coisa meio esquisita e uma tonturinha estranha. E eles pararam, aí eu falei, não, tô bem, podemos continuar. Aí nisso eu fui fazer xixi, que eu tava com vontade de fazer xixi, eles deixaram, eu sentei na privada, fui fazer xixi e falei, estou me sentindo tonta, eu acho que eu vou desmaiar, que eu comecei a sentir muita tontura e uma fraqueza enorme. E aí nisso ela falou, abaixa a cabeça, colocou minha cabeça entre os joelhos, né, entre minhas pernas, e pediu pra eu respirar, ela ficou segurando assim, pediu pra eu respirar pelo nariz, soltar pela boca, e aí passou. E aí eles me ajudaram a levantar de novo, eu tirei minha roupa, ela me deu como é o nome daquilo? Uma touca pra colocar no cabelo para que eu não molhasse meu cabelo. E fomos tomar um banho. No que eu comecei a tomar banho, antes mesmo de tomar um banho, eu comecei a sentir tontura de novo e falei, acho que eu vou desmaiar. E eu ficava assim, acho que eu vou desmaiar. E aí ela falou, pai, que é quando fala com o David, né? Pega o banco, pega o banco, pega o banco. E o David todo atrapalhado, assim, porque o David não tinha visto nada disso, né? Na vez que a Chloe nasceu, quando eu fui pro quarto, quando eu fui tomar banho, ele não tava comigo. Então, tipo, eu tive uma leve tonturinha, mas ele não tava lá comigo, então ele não viu. Então ele ficou meio assustado, meio perdido, meio preocupado, né? E aí ele pegou o banquinho, colocou o banquinho e aí ela me colocou rapidamente sentada no banco, pediu pra eu agachar de novo a cabeça entre as pernas. Aí eu baixei, respirei fundo, falei, ó, tô bem. Aí nisso ela começou a me dar banho, eu comecei a tomar banho, e aí eu falei que eu tava me sentindo tonta de novo. Aí ela veio, me deu um banho super rápido e na verdade eu comecei a sentir uma tontura muito forte. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou desmaiar, eu acho que eu vou desmaiar. Eles me levaram correndo pra maca, muito rápido, porque eu tava com muita tontura. E eu tava começando a ver, tipo, tudo meio escuro. E eu fazia assim, vou desmaiar, não tô me sentindo bem. E ela ficava assim, Letícia, fala comigo, o que você tá sentindo? Aí o que eu sentia era dor de cabeça aqui, uma dor na nuca muito pesada, muito forte. Uma pressão na barriga, que eu acho que isso é normal, que né, nem saiu e tal. E uma dor na lombar esquisita, estranha, que eu acho que era da anestesia. E eu senti uma tontura muito forte. E eu falava assim, eu acho que eu vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar. E meu corpo ia fazendo assim, meio que desfalecendo, né? E o David me segurando de um lado, ela me segurando do outro. E nisso ela, tipo, desistiu do banho e me levou correndo. E eu toda peladona. Me levou correndo pra maca. Me colocaram na maca correndo. E aí eu deitei na maca, e aí ela ficou, tipo, meio super preocupada, dava pra ver na cara dela que ela tava preocupada. E aí, nisso, ela começou a cutucar lá dentro, né? Ela colocou os dedos pra ver se tinha alguma coisa, né? Algum resto do parto ali dentro de mim. E aí ela viu que eu tava com alguma coisinha ali dentro ainda. Ela falou, não lembro se era membrana, era algum resto do parto que tava ali. E ela precisava tirar, porque se não tira, pode dar complicações, pode, né, enfim. E aí ela começou a tentar tirar e eu tava com muita dor. Eu gritava de dor, eu gritava, doía muito, 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 muito. Eu nunca senti tanta dor. Eu gritava e ela falava assim, me desculpa. Ela pedia 1001 desculpa, mas ela tinha que fazer e eu entendi, ela tinha que tirar.
Só que ela não tava conseguindo. Aí nisso ela pediu para que as enfermeiras colocassem aqueles negocinhos para que você colocar os joelhos, né, as pernas, para que você fique com as pernas assim. Aí elas colocaram, eu abri a perna e falei assim, isso vai doer? Ela falou, vai. Aí eu só sei que eu olhei pro chão e falei assim, Deus me ajuda, me dá força. E aí nisso ela apertava a barriga, enfiava o dedo e ficava tentando pegar isso. Aí demorou um tempo, eu gritava de dor e saía muito sangue. O David já tava já com o estômago embrulhado, ele falou que foi muito sangue e ele tava super preocupado, berrava de dor. E aí, só sei que ela conseguiu tirar e aí saiu um pedação assim de, não sei o que era, se era membrana, o que era, mas puro sangue. Assim, quando ela tirou, ela falou, agora você vai ficar melhor. E aí eu tava com as pernas cheias de sangue, assim, cheias, lotadas de sangue. Aí ela foi e passou gases com água, me limpou, jogou água morna, assim. Depois jogou uma aguinha gelada na periquita pra, tipo, anestesiar, não anestesiar, mas pra ajudar na cicatrização. Me limpou. E aí elas perguntaram se eu tinha um pijama, né? Um pijama de noite, uma camisa de noite que eles falam aqui, que seria uma camisola. Eu tinha trazido minha camisola, elas me vestiram com a camisola, me senti um nenenzão, porque aí ela colocou um braço, aí ela pediu pra me virar assim, aí ela colocou o outro lado, aí eu virei, aí ela colocou o outro. Ela fechou os botões e colocou o Liam em cima de mim, e aí o Liam ficou deitadinho em mim por um bom tempo. Aí depois nós mudamos de maca, né, que aí eu ia pro quarto, né, que seria o quarto que eu iria ficar, quarto da enfermaria que eles chamam, que seria o quarto que eu, o David e o Liam iríamos ficar durante os próximos dias, nas próximas noites. E aí eu fiquei esperando na maca por um tempo, porque eu ainda tava me sentindo mal, ainda tava com as dores de cabeça e a dor na nuca, e muito cansada. E aí a parteira ficou preocupada, porque como eu tava sentindo essas tonturas, e eu já tive a paralisia de Bell, não se sabe o porquê que eu tive a paralisia de Bell no outro parto, então eles ficaram preocupados que essa dor de cabeça e essa dor na nuca pudesse ser alguma reação à anestesia. Então a parteira chamou a anestesista para conversar comigo e ver o que poderia ser. Ela demorou um bom tempo, a anestesista acho que estava ocupada, né, com outros pacientes, e eu tava deitada na maca esperando com o David, e o Liam tava dormindo, ele tava capotadíssimo, e aí eu tinha uma outra enfermeira super simpática conversando com a gente, e aí a anestesista chegou, ela me perguntou o que eu tava sentindo, eu conversei com ela, expliquei pra ela tudo certinho, e ela falou que ia ficar de olho, e que além disso ia me dar soro e paracetamol. O soro era porque, como eu tinha tomado anestesia, eu tinha que me manter hidratada, e durante esse período eu tinha que pelo menos tomar acho que 2 litros de água, e o soro iria ajudar. E o paracetamol era para as dores de cabeça. E aí eu iria tomar e ia ver se realmente se passava, o que poderia ser. Aí elas colocaram o acesso, porque o acesso estava aqui, né? Elas colocaram só grampearam, só colocaram, né? Pra eu tomar. E aí eu fiquei ainda esperando. Aí a parteira veio ver como eu estava. Falei que eu tava um pouquinho bem, mas que eu tava com muita fome. Aí ela perguntou se eu queria que ela falou assim, acredito que aqui a gente tem uma gelatina, uma bolachinha, você quer? Eu falei, eu quero. Aí ela trouxe uma gelatina pra mim, eu comi a gelatina, nossa, tava amando a gelatina. E eu já tava tão delirando que eu via uma tomada lá na parede e eu achava que era um adesivo de carinha de bebê. Tudo a ver. E aí eu comi a gelatina e aí eu me senti muito melhor, porque eu acho que a dor de cabeça e a dor na nuca que eu tava sentindo e o cansaço era principalmente porque eu tava com muita fome. A última hora que eu tinha comido era do restaurante, que foi umas 4 horas da tarde. Já eram, tipo, o quê? 11 horas da noite. Então eu tava com muita fome. E aí, depois que eu comi a gelatina, a parteira voltou e falou, e aí, como você tá se sentindo? Aí eu falei, tô muito melhor. Aí ela, se eu soubesse que a gelatina ia te fazer bem, eu já tinha te dado gelatina. E aí, enfim, aí a gente esperou um tempo, porque a enfermeira que ia levar a gente pro quarto tava ocupada com outro paciente. Demorou um pouco e depois eles levaram a gente pro quarto que a gente ia passar as próximas noites, os próximos dias.
E aí foi isso. O meu parto foi super tranquilo. A única parte que me assustou foi essa parte que eu sangrei bastante, que eu tive muita tontura, que eu achei que eu ia desmaiar, que eu nunca desmaiei na minha vida, eu fiquei com muito medo, parecia muito que eu ia desmaiar, e que ela teve que tirar o resto que ficou aqui, o resto de parto que ficou aqui. Eu fiquei com muito medo, eu assustei bastante, o David também ficou com medo, porque eu fiquei ainda, depois de tudo isso, ainda continuei com muita dor de cabeça, continuei com a dor na nuca. Quando a gente foi pro quarto da enfermaria, né, eu ainda tava com as dores, e tanto que eles continuaram me dando paracetamol, eles me deram remédio para dor de cabeça, e aí eu não pude ficar levantando. Nessa primeira noite eu não pude levantar para ir pra casa de banho, mesmo que eu quisesse fazer xixi, eu tinha que fazer naquele piqueniquinho, deitada. E aí, na noite pra manhã, aí eu pude ir, né, na manhã, eu pude começar a levantar mais devagarzinho. Ainda sentia, na primeira manhã, que foi tipo no dia 16 de manhã, quando eu fui levantar, eu ainda me sentia fraca, ainda sentia tontura, mas aos pouquinhos foi passando, e conforme eu fui tomando o remédio foi melhorando. E no segundo dia, a mesma anestesista que me deu a epidural foi lá ver como eu tava, perguntou como eu tava, e eu já tava bem melhor. E aí ela explicou que se eu estivesse me sentindo mal, para eu explicar, contar pra ela, falar pra ela, pra eles verem, analisarem, né. Mas eu fui melhorando a cada dia que passava. E, se eu não me engano, no dia 18 de janeiro a gente voltou pra casa e eu já tava, tipo, 100%, eu tava bem melhor. Eu sentia ainda dor de cabeça, mas as dores de cabeça era por causa de sono, porque eu não tava dormindo nada. Ainda sinto, ainda tenho sono. Mas enfim, foi muito bom, foi muito tranquilo o parto, foi tudo que eu, tipo, pedi, que era que fosse rápido, tranquilo, que a hemorroida continuasse intacta. E ela continua aqui, a hemorroida, eu não sei se ela vai sumir, porque ela apareceu, né, por conta da gravidez, eu não sei se ela vai sumir, eu só tenho que fazer alguma cirurgia, mas eu vou ter minha consulta do pós-parto, né, minha consulta do puerpério logo, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas meu parto foi isso, foi maravilhoso, foi espetacular, cada experiência foi única, a experiência que eu tive com a Chloe foi maravilhosa. Me arrependo de não ter tido tempo de ter gravado dela, porque, querendo ou não, foi o primeiro filho e eu queria ter tido essa coisa de ter gravado, mas eu senti tanta dor, eu fiquei tão desesperada dela que eu nem gravei. Mas ter gravado, e tá aqui contando pra vocês, né, dessa segunda gravidez também, os dois foram experiências totalmente diferentes, mas ambas importantes, ambas me marcaram e ambas foram momentos únicos na minha vida que trouxeram grandes presentes pra minha vida e são meus preciosidades, né, meus presentes de Deus. Eu tô muito feliz, muito contente que correu tudo bem, que tá tudo certo, que agora a nossa família tá completinha. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com a família e ativa o sininho que vai ter muito vídeo nesse canal pra você fazer parte dessa família. Tenha uma ótima semana. Beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau.